Hoje a gente vai ter a palestra do professor Regis, né, que é professor do campus Quixadá e também é professor do programa de mestrado do PECOM, né? Queria agradecer, né, a participação do professor Regis. A gente vem incentivando os professores do programa do mestrado a compartilharem suas pesquisas, né, porque pouca gente do campus, assim, acaba tendo dúvida de que professor trabalha em qual área, né? O resto a gente não tem dúvida. Mas a gente tem incentivando os professores a compartilharem suas pesquisas, né, para que os alunos do mestrado e da graduação, né, também acabem se incentivando, né, por essas pesquisas, né. Então, Regis, sinta-se à vontade, pessoal. Eu acho que a qualquer momento o pessoal pode perguntar. Se tiver alguma pergunta no chat, eu posso compartilhar, tá bom? Tá ótimo. Pode até perguntar, porque eu acho que eu não estou acompanhando o chat aqui. Eu acompanho o chat e te pergunto, tá bom? Beleza, tá ótimo. Gente, boa tarde a todos. Satisfação, né, estar aqui nesse momento desse seminário, para a gente compartilhar um pouco do que a gente tem feito, tá? Eu vou falar um pouco, né, eu sou professor da UFC Campus Quixadá desde 2013, sou professor desde antes disso, né, 2007, lá do Instituto Federal do Piauí, depois vim para Quixadá. Atualmente, né, eu também estou como coordenador de capacitação do Insight Lab, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Eu também estou, assim, contribuindo com o laboratório IRIS, que é um laboratório de inovação do estado do Ceará, que o governo começou agora, esse laboratório. A gente está fazendo, né, o Insight Lab está fazendo uma colaboração com esse laboratório IRIS, e aí a gente também está dando alguma contribuição lá, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Sou professor, né, como eu falei, da UFC, no campus Quixadá, estou também no PECOMP. Atualmente também estou como pesquisador de um projeto de segurança pública com o Ministério da Justiça, que é esse projeto aí, Cinesp, Big Data e Inteligência Artificial para a Segurança Pública. Esse projeto, ele cria produtos, soluções para a melhoria da segurança pública em todo o Brasil, e a gente tem parcerias internacionais também nesse projeto, e sou doutor nessa área de banco de dados, certo? Fiz o doutorado na UFC e passei um tempinho no Conselho Nacional de Pesquisa lá no CNR da Itália, certo? Que é como se fosse um CNPq que tem aqui, lá tem esse CNR. E o Insight Lab, que é um laboratório que a gente tem atuado, é um laboratório multicamp. Ele não está, assim, em Fortaleza, dentro do campus do PC. Ele, na verdade, ele tem subsedes, vamos dizer assim. E aí a gente atua, tem pessoas, certo? Atuando em Fortaleza, no campus do PC, temos pessoas em Quixadá, né? Eu, a Lívia, outras pessoas atuando no campus de Crateús, de Russas, de Sobral, e inclusive pessoas de outras instituições, certo? No caso a IFCE também. Então a gente termina tendo pessoas em diversos locais, certo? Então a gente atua principalmente aí com Big Data, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com Machine Learning, aprendizagem de máquina, principalmente na parte de dados de mobilidade, análise e inteligência sobre esse tipo de dado. E também uma área forte do laboratório hoje é essa parte de processamento de linguagem natural. Então a gente vai falar um pouco sobre cada coisa dessa durante a apresentação. A gente falou do projeto agora, né? Existe um projeto com o governo do estado na segurança, existe um projeto nacional que é com o Ministério da Justiça. A gente tem capacitações também. No ano passado a gente fez uma imersão em ciência de dados. Essa imersão foi lá no departamento de computação do campus do PC, e era uma semana inteira, né? Foram 40 horas de ciência de dados e mais um hackathon no final. Aí a gente vê até a professora Lívia, né, numa
das aulas lá da imersão. Esse ano a gente pretende lançar essa imersão online, então a gente está planejando preparar aquele mesmo conteúdo que a gente ministrou no ano passado. Eram vários professores, vocês veem aqui no lado, né? O professor Macedo, eu, a professora Tiziana, a professora Lívia, o Lucas Pérez, Gustavo Coutinho, Carlos Júnior. Essas pessoas foram as que ministraram, né, o curso no ano passado, e a gente pretende lançar online em breve esse ano. Aqui o hackathon que a gente promovemos o primeiro a gente chamou de hackatinho, né, que era só 4 horas, e fizemos lá no DC e fizemos também no campus de Quixadá, no final do ano passado, durante os encontros universitários. O laboratório está sempre disponível para as visitas, sendo que agora, nesse período, a gente não está recebendo ninguém, né, que era uma visita do pessoal do IFCE, de Tocantins, IFCE não, IFTO, né, do Instituto Federal de Tocantins, aqui o pessoal da City Nova, da Prefeitura, aqui foi uma visita de uma escola estadual, né, profissionalizante, na área de informática. Então, esse aqui é uma das salas do Insight. Essa sala fica dentro do bloco 952 do Departamento de Computação. E a gente também hoje está dentro de uma sala do Great, principalmente a parte de desenvolvimento. Agora, nesse período, a gente tem feito uns encontros virtuais. Usualmente, na sexta-feira, a gente se reúne para bater um papo, conversar, uma conversa bem descontraída. E, como eu tinha falado, né, a gente agora está fazendo esse link aí entre governo e academia, essa parceria aí da UFC, colocada aqui como Insight Lab, e desse laboratório de inovação que a gente falou que começou agora mesmo, esse ano. No final do ano passado, a gente estava discutindo sobre isso. O governo do estado lançou recentemente esse programa Cientista-Chefe, então tem cientista-chefe em várias áreas, e é justamente esse link entre academia e governo, certo? Então, esse programa é um programa da FUNCAP, que é a instituição de fomento da pesquisa aqui no Ceará, e ela busca identificar soluções de ciência, tecnologia e inovação. O professor Macedo, né, que é o coordenador do Insight Lab, ele é hoje um dos cientistas-chefe nessa área de inovação e dados. Então, o IRIS, esse laboratório, ele tem esses três eixos aí de atuação. Cultura de inovação, que isso tem a ver com as pessoas. Não adianta nada a gente ter tecnologia se as pessoas não estão aptas a estarem utilizando essa tecnologia ou abertas à utilização das tecnologias. Governo digital seria transformação digital do governo, colocar os serviços do governo disponibilizados de forma digital, e não só isso, até internamente a parte de documentos, deixar esses documentos digitais facilmente acessíveis e facilmente possibilitando buscas fáceis, busca textual, em que você consegue facilmente encontrar um documento. Toda a parte também de processos internos ou processos que o próprio cidadão, né, possa abrir em determinadas secretarias. Então, toda a parte de serviços, tanto para os próprios servidores, quanto para os cidadãos. E a parte de ciência de dados, né, entre Big Data e gestão analítica, que é outra parte extremamente importante, porque existe realmente Big Data, há muito dado espalhado por todo canto, e é preciso, de alguma forma, facilitar a integração desse dado, a troca de dados entre as diversas secretarias. Então, é como se, muitas vezes, a gente considera as secretarias como estanques, assim, isoladas umas das outras, e a intenção é haver uma melhor comunicação, um melhor relacionamento aí entre os serviços, de modo geral, do Estado. Hoje, só para a gente ter uma ideia, já existe uma carta de serviços ao cidadão. A Controladoria Geral do Estado, ela lançou essa carta de serviços, e ela tem
listados todos os serviços, ou grande parte dos serviços que o governo oferece ao cidadão, tanto os serviços que são online e também serviços presenciais. Então, ela é uma carta geral. E o que a gente pretende é transformar cada vez mais essa carta de serviços para focar no presencial, no online, né? Transformar o presencial em serviços que possam ser acessíveis de forma online. Isso agora nessa pandemia tem se mostrado, né, como uma necessidade de todos, né, de ter essa forma. De forma nenhuma os serviços presenciais vão acabar, né, eles vão continuar existindo, alguns deles precisam ser presenciais, mas pelo menos a gente vai buscar maior integração com o online. Alguns serviços podem ser totalmente online, e se for o caso, pode ser transformado totalmente para online, sendo que pode ainda haver necessidade de uma outra pessoa menos aberta à tecnologia e tal, ela precisar ir para o presencial. Então, o presencial ainda será disponibilizado, porque tem diferentes públicos, mas cada vez mais um online. O governo está lançando agora, vai lançar assim, em breve, um app, a gente chama de Super App, é um aplicativo que vai servir agora nessa época de pandemia, mas que vai servir também posteriormente a isso. Então, esse app vai plugar vários serviços aí do governo do estado do Ceará, tá? Esse aqui é a equipe, né, do laboratório. Ele é encabeçado aqui pelo secretário da Casa Civil, o secretário Elcio, a Jéssica, a coordenadora, o professor Macedo é o cientista-chefe de dados, como a gente tinha falado, e eu apareço aqui, eu, professor Tiziano, tem o Thales também, o Thales é da Cefaz, ele fez o doutorado dele conosco, né, no departamento de computação, e outras pessoas aí em diversas áreas, certo? Existem laboratórios de inovação aí ligados a governo no mundo todo. A gente tem nesse mapa aí alguns plotados. A transformação digital, né, a definição dela é esse fenômeno que incorpora o uso da tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais. Então, abrange mudanças em diversos âmbitos. Essa transformação modifica o paradigma do uso da tecnologia. E aí as áreas, né, governo, economia, mercado de trabalho, educação, medicina, arte, ciência, comunicação global, entre outros. É muito interessante que nessa época agora de pandemia é como se isso aqui fosse reforçado, porque a gente percebe que muitas atividades que a gente fazia usualmente, a gente tem que migrar para uma forma, por conta do isolamento social que está sendo quase que uma necessidade de muitos locais, termina que a gente tem que se adaptar a uma forma remota de trabalho, de relações, e aí essa transformação digital ela vem com uma força maior. E aí a gente usa, uma das formas da gente fazer essa transformação é através da inteligência artificial. Ela pode aí nos dar um poder muito grande para essa melhoria dos serviços, melhoria das atividades de modo geral. Então a gente vai dar uma pincelada, tá, nessas áreas aí. Ciência de dados, assim, são muitos termos que são colocados e muitas vezes a gente fica assim meio confuso, né? Até as figuras são confusas, você fica sem saber o que é o que. Então, basicamente, a gente quer dizer o seguinte, que existem vários nomes esses nomes estão muito relacionados, fica difícil efetivamente a gente dizer onde termina um, onde começa o outro, isso é algo complexo da gente delimitar bem, mas a gente percebe que tem a ciência de dados, que é uma área multidisciplinar, a gente vai ver isso, ela toca diversas outras áreas, mineração de dados, que já é algo conhecido há bastante tempo, né, e que hoje essa mineração, que ela vem
ter interseções aí, né, com aprendizagem de máquina, com técnicas aí de deep learning, com inteligência artificial, que a gente vê que é um círculo maior aí, né, que envolve machine learning, deep learning, e o big data, que são os dados, eles terminam fazendo interseção com tudo. Essa figura não é nada precisa, diferentes autores vão fazer diferentes figuras, então não dá para a gente definir exatamente essa figura está certa, essa figura está errada, é algo complicado. Então são várias, eu mostrei duas, essa aqui é do Data Science for C-Suite, né, de um livro. E eu queria só voltar um pouquinho no tempo, né, para falar um pouco sobre a inteligência artificial, para a gente entender bem o que é isso. Então, nesse livro aí, o livro clássico aí do Russell e Norvig, quando eles falam de inteligência artificial, eles colocam esses 4 quadrantes aí, em que ele fala de... É interessante os nomes, né? Então, é pensar, a gente vê o thinking na parte de cima aqui, e embaixo, acting. Então, pensar e agir de forma humana e racional, tá? Então, assim, de forma bem resumida, se a gente for querer falar sobre IA, a gente vai ver essas palavras-chave aí. Então, é o pensar de forma humana, mais próximo do humano possível, de forma racional, e também não só pensar, mas o agir. Então, são 2 verbos aí principais, tá? É o pensar e agir de forma humana e racional. Assim, pegando vários conceitos que a gente vai ver aí, de vários autores, a gente vai ver essas pinceladas dessas palavras-chave, tá? E aí há justamente essa busca, né, da gente ter meios de algum modo, computacionalmente, a gente prover recursos que consigam dar essa ideia de raciocínio, de inferência, de resolver problemas de forma inteligente, de forma racional, e algumas vezes simulando até um ser humano, né? Por exemplo, um chatbot, você vai ter lá um robô que vai buscar uma conversação natural. E aí a gente, é uma das áreas, né, que a gente falou, que a gente atua, que tem atuado, que é essa área de processamento de linguagem natural. Então, é uma busca também, não é só simplesmente dizer que é um robô, que é um computador e que fique por isso mesmo, não. Se busca também ter uma conversa, uma comunicação mais fluida e mais parecida com o ser humano, tá? Obviamente que nem todas as técnicas elas vão envolver essas 4 palavras-chave que a gente falou, mas, de algum modo, uma ou outra delas são utilizadas ou isoladamente ou de forma combinada, quando a gente fala assim em IA. E quando a gente fala em IA no setor público ou no setor privado, seria aplicar esse tipo de técnica. E no caso do setor público, o objetivo, usualmente, é o que? Quando a gente foca isso para chegar a alguma contribuição para o benefício para o cidadão. Ciência de dados, assim, fazendo aquelas definições. Então, esse cara aqui, né, o Foreman, nesse livro aí, Data Smart, usando Data Science, né, para transformar informação em insight, é o subtítulo aí do livro, ele diz que a ciência de dados é a transformação de dados, usando a matemática e estatística em insights, decisões e produtos valiosos. Então, você tem que ter o dado, mas você vai buscar extrair valor daquele dado. Então, é usado nas organizações, de modo geral, públicas, privadas, para ajudar a melhorar seu funcionamento e a criar valor. Então, o termo valor a gente vai ver bastante aqui. As motivações para que a ciência de dados viesse a surgir, crescer. Então, isso tem a ver também com a própria popularização da inteligência artificial. Então, isso tem a ver com barateamento e popularização dos dispositivos móveis e dos mais diversos tipos de sensores para coleta de dados. Então, é muito fácil hoje coletar dados.
Então, tem sensor para onde a gente imaginar, tem câmera na rua, tem câmera nos sinais, nos nossos dispositivos aí, móveis. É muito poder de captura de dados, tá? E não adianta só a gente ter a captura desses dados, é importante ter o valor, como a gente acabou de falar. Então, transformar esse dado, que poderia estar ali, vamos dizer assim, sem uma utilidade muito prática, e extrair desse dado valor. Aumento do poder de processamento e armazenamento dos computadores. Então, isso aqui, você ter mais poder de processamento e poder armazenar mais dados, né? Então, antigamente você tinha muita limitação, tanto de processamento e armazenamento, então não permitia que essas tecnologias pudessem efetivamente funcionar. Mas no momento que a gente tem como armazenar muito dado e tem como processar esses dados, então a coisa passa a se tornar viável. Otimização dos recursos no mercado global cada vez mais competitivo. A gente percebe que o mercado efetivamente é global, é uma disputa muito grande, e você tem que usar a inteligência para criar valor e poder não morrer nesse mercado. Amadurecimento, melhoria e disseminação de técnicas de aprendizagem de máquina. Então, essas técnicas, elas estão mais acessíveis. Você hoje tem muitas ferramentas fáceis, né, linguagens fáceis, ferramentas, inclusive, totalmente visuais, você não precisa programar nada se você não quiser. Você só visualmente você consegue fazer análises, você consegue fazer predições, classificar dados de algum modo. Então, isso está muito próximo, muito mais próximo do que esteve no passado. Então, a gente já falou, né, que ciência de dados, ela é multidisciplinar, ela toca em diversas áreas, e aqui a gente começa a perceber onde usar isso, né, onde usar aprendizagem de máquina, onde usar ciência de dados. E aqui a gente vai ver que governo, aqui serviços mais inteligentes, smarter services, né, é um dos campos, das áreas aqui de atuação, quando a gente fala nos top use cases. Mas é interessante que quando a gente fala, por exemplo, de saúde, a gente também está falando de governo. Então, de algum modo, a gente pode estar trabalhando na saúde de forma privada, né, planos de saúde e tal, mas também pode ser algo ligado às secretarias relacionadas ao governo. Então, agora mesmo, essa pandemia, a gente vai falar também mais adiante que várias ações estão sendo feitas que envolvem a saúde, cuidado relacionado à saúde e governo. Na área de finanças, por exemplo, para detecção de fraudes, na manufatura, indústria, no varejo, comércio eletrônico, redes, no caso aí, redes de computadores, detecção de intrusão, na área de transportes, mídias, a gente tem visto aí que nessa época agora também, né, da pandemia, o quanto cresceram as mídias sociais, as plataformas de streaming de áudio, de vídeo, devido ao grande consumo das pessoas desses conteúdos, foi reforçado, né, porque as pessoas praticamente ficam ligadas, conectadas o tempo todo. E também na área de educação, que também tem ligação forte com o governo. A gente vê que o governo ele termina também conseguindo criar links entre diversas áreas, e a gente percebe, né, segurança, educação, saúde, são áreas bem fortes de atuação dos governos. Ou seja, assim sendo, a gente percebe que a gente pode aplicar essas técnicas aí de inteligência artificial, ciência de dados, bastante no governo. E o sentimento maior, o fundamento maior é para transformar isso em valor, em benefício para o cidadão. Eu vou dar um exemplo que não vem do governo,
mas que lida com o governo, assim, tem um link com o governo. Então, tem esse grupo aí, Brigada de Ciência de Dados, que tem um projeto chamado Serenata de Amor, e esse projeto faz o quê? Eles criaram duas ferramentas de IA. Um se chama Rose e outro se chama Jarbas. Uma dessas ferramentas, a Rose, ela faz classificação de gastos parlamentares suspeitos. Então, foram inicialmente, né, foi criado um modelo de IA que manualmente, né, de algum modo, foi classificado vários gastos, e esses gastos, esse aqui é suspeito, esse aqui é suspeito. E a partir disso, com novos dados que são disponibilizados no próprio portal da transparência, são analisados esses dados e novas classificações são feitas. Esses casos suspeitos são publicados no Twitter. E esses dados que são publicados no Twitter, as pessoas podem interagir lá, colocar observações e podem, inclusive, checar detalhes sobre esses gastos. Como? Através justamente do Jarbas, né, que é a outra ferramenta que eles têm, que ele é como se fosse um banco de dados que vai detalhar aquele gasto, para que as pessoas possam, foi gasto, eu vou dar uns exemplos aqui, né, uma refeição aqui, né, de R$ 6.205, é uma nota de reembolso de uma única refeição de um parlamentar. Então, a Rose, ela faz essa classificação, né, de despesas suspeitas. Então, aqui, ó, em 30 tanques de gasolina completos, né, que um deputado costuma gastar, né, 6 mil mensais de gasolina, em média 30 tanques por mês. Imagine aí, um mês, anda bastante. E aí tem, né, caso de bebida alcoólica em Las Vegas. Então, esses foram alguns dos exemplos aí detectados, e que aí são feitas denúncias para que esses valores possam ser devolvidos ao governo. E, ou seja, é um exemplo de uso de IA que não é bem relacionado ao setor público, né? É para fiscalizar o setor público, de um projeto que qualquer um de nós pode participar. O Serenata de Amor é um projeto colaborativo, ele está no GitHub, essas ferramentas estão disponíveis no GitHub, a gente pode baixar, pode fazer um fork do projeto, pode colaborar com ele, tá? Eles estão muito abertos, não só para quem já usa IA, mas quem quer aprender ou quem quer dar ideias, podia acrescentar, né, para descobrir ou verificar se é suspeito tal informação, tá? Então, a gente pode sugerir tanto a nível de informações e sugestões, como também para a parte técnica, nessas ferramentas que eles propõem. A inteligência artificial, ela tem sub-áreas. A IA é uma área maior, ela envolve várias técnicas. Uma das técnicas que a IA lida é com aprendizado, tá? Learning. Então, tem técnicas de busca, tem técnicas várias, e uma delas é essa de learning. Aquele livro lá do Norvig, né, e do Russell, eles dividem em... Deixa eu só pegar aqui. Por exemplo, agentes inteligentes, resolução de problemas por busca, agentes, planejamento, e outra técnicazinha que tem lá no livro é de learning, aprendizado. E aí, é por isso que a IA, ela é bem maior do que a área de aprendizado, que é essa de learning, tá? E na área de learning, tem uma técnica que tem sido bastante usada mais recentemente, que é essa de deep learning. Então, a gente tinha redes neurais desde a década de 50. O Perceptron, o artigo lá clássico lá do Perceptron, que é quando surge as redes neurais, né, o primeiro artigo sobre isso, na década ainda de 50,
falava de redes neurais, mas quando a gente fala em Deep Learning, a gente coloca essas redes neurais num outro contexto, num contexto de profundo. E esse profundo é porque essa rede neural, ela passa a ter várias camadas, muitas camadas, que isso no passado não era possível, porque não tinha processamento, é algo extremamente pesado, é algo extremamente custoso computacionalmente, que no passado, por mais que, primeiro que não estava tão desenvolvido, porque também não tinha como, assim, não tinha poder computacional para isso, tá? E mesmo se tivesse desenvolvido a nível teórico, né, não tinha como colocar isso em ação. Hoje, essas coisas estão funcionando e a tendência é evoluírem mais, né? Daqui a pouco surgem outros nomes ainda, mas há realmente uma grande evolução e essas técnicas estão ajudando a transformar bastante. A gente vê hoje a questão dos carros autônomos, vemos as traduções cada vez melhores. Até um tempo atrás, o Google Tradutor era muito, assim, você não conseguia fazer boas traduções, você traduzia, mas você tinha que um bom trabalho para você transformar aquilo em algo legível. Hoje não. Hoje as traduções são cada vez melhores por conta de uso dessas técnicas. Então, dentro da IA, nós temos, como a gente falou, aprendizado de máquina, e aí duas principais áreas de aprendizado, que é o aprendizado não supervisionado e o aprendizado supervisionado. O não supervisionado quer dizer o seguinte, que não precisa da supervisão humana. O ser humano não precisa fornecer nenhuma entrada. Você pega os dados e o aprendizado de máquina é capaz de aprender com esses dados e fazer algo com eles, né? Extrair algo útil, algum valor desses dados, automaticamente, sem você dizer nada. Então, uma dessas técnicas de aprendizado não supervisionado seria técnicas de clusterização. Ele vai, por exemplo, pegar dados e agrupar esses dados de acordo com a similaridade deles. Então, vou dar um exemplo. Você pega um monte de notícias e aí você joga para um algoritmo lá de aprendizado não supervisionado, de clusterização, e aí ele vai agrupar essas notícias por textos que são de algum modo semelhantes. E aí você pode dizer, vamos dizer que eu agrupo em 10 grupos. Se você for olhar lá os textos, eles vão ter similaridades. Então, pode acontecer, né? Você não precisa nem dizer, isso aqui é esporte, isso aqui é político, você não precisa dizer isso. Você simplesmente pede para clusterizar e, naturalmente, você vai ver que vai haver alguma similaridade entre os textos que ali estão agrupados. E existe o aprendizado supervisionado, que é quando há uma classificação com a supervisão humana. Então, o ser humano vai categorizar cada dado. Isso pode ser, por exemplo, né, o exemplo clássico é o filtro de spam. Quando você está recebendo um e-mail, aí você diz que isso aqui é um spam. Isso aqui é spam. Aí quando automaticamente, né, o algoritmo lá de classificação, ele joga para o spam, e na verdade não você pode ir lá no spam e dizer, não, isso aqui não é um spam. E ele vai aprender com esse dado também. Você está rotulando, você está dando rótulos, ou seja, o ser humano está dando uma supervisão para que o algoritmo possa aprender com esses rótulos que o ser humano está anotando. Então, há uma anotação humana, e o dado não é só o dado em si, ele é o dado com mais essa categorização que o ser humano fornece. Então, é por isso que a gente chama de supervisionado. E aí tem duas técnicas principais, que é essa de classificação, quando o dado é categórico, ou seja, no caso aí, spam e não spam, ou então, esse aqui é uma notícia de esporte, esse aqui é uma notícia de política, esse aqui é de economia. Então, poderia ser também, como eu falei, poderia ser clusterização, mas aí a gente não dá nomes, o algoritmo automaticamente vai separar em grupos, grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3, não vai ter nome, tá? Você até pode abrir lá aqueles dados, esse aqui deve ser, esse 0 aqui deve ser esporte, mas não é o algoritmo que vai categorizar, certo?
E é por isso que, com esse exemplo que eu dei agora, que pode acontecer uma coisa híbrida, né? Você pode usar um algoritmo que clusteriza, aí, ou seja, ele vai gerar números lá para esses grupos, e aí o ser humano depois pode não ir dado a dado, ele só abre alguns textos ali, uma amostra, e diz, rapaz, esse grupo 0 aqui é política, esse grupo 1 aqui é economia. Então, o ser humano pode estar também agindo, né, atuando dentro do processo. Numa técnica que seria híbrida aí, né, não supervisionado com alguma coisa supervisionada também. E aí você poderia, a partir desse rótulo, vamos dizer assim, em grandes grupos, né, que você não tem que ir de um por um, dado a dado, linha a linha, você pode fazer isso para um grupo maior. Então essas são as técnicas assim principais que a gente conhece, mas tem, por exemplo, uma que a gente não tinha citado ainda, que é esse aprendizado por reforço, que é muito, muito usada nos jogos, vários jogos, e até mesmo carros autônomos e tal. Ele aprende baseado na interação com o ambiente, tá? Você pode ter recompensas ou punições, pontuações positivas ou negativas, de acordo com as ações que são dadas. Então, existe um agente, esse agente ele interage com o ambiente, e aí, através de uma ação, e isso pode levar a uma recompensa ou a uma punição, certo? E aí você pode rodar várias interações disso e o algoritmo vai aprendendo ao longo do tempo, até um ponto em que ele passa a ser um expert, tá? Então, a gente tem um projeto, né, que o Google depois comprou lá, teve o Alpha, né, depois DeepMind, que é a empresa, né, que o Google comprou e que hoje já consegue facilmente, né, ganhar do ser humano em diversos jogos aí, xadrez, Go e outros. Os passos principais vamos dizer, de um fluxo de trabalho típico nessas áreas aí que a gente falou, né, ciência de dados, aprendizado de máquina, é isso aqui, né, obter os dados, começa com a obtenção dos dados, coleta dos dados, depois, usualmente, o dado não vem bonitinho, o dado normalmente vem com problemas, e aí é preciso fazer uma limpeza, preparação, manipulação desses dados. E disse que boa parte do tempo é nesse item 2, certo? Já tem algumas pesquisas feitas que dizem assim, qual o tempo que um cientista de dados gasta dentro desse workflow? Aí muitos dizem que, olha, a maior parte do tempo que eu passo é fazendo nesse item 2 aqui. Porque o dado muitas vezes vem... porque assim, o que acontece? Antigamente, quando você falava em BI, por exemplo, Business Intelligence, o pessoal pegava normalmente dado já estruturado. E aí, né, organizava esse dado para descobrir, né, certas informações de negócio, de forma aí bem estratégica, né, no nível de decisão até. Sendo que o cientista de dados hoje, ele pega dados de todo tipo, ele pega dado não estruturado, pega dado de vídeo, de imagem, de texto, de áudio, então muitos tipos diferentes de dados, e de algum modo ele vai ter que passar um bom tempo aqui nesse item 2 aqui, nessa fase 2 de lidar com esse dado, né? Limpando, preparando, manipulando o dado. Depois que o dado está bonitinho, você organizou direitinho esse dado, você descobriu ali as características, né? Você vai agrupar em colunas, cada coluna dessa de uma feature. Essas features, elas de algum modo vão servir para que a gente possa ter o dado limpo e pronto para ser usado para treinar um modelo. Então, o que é treinar um modelo? Existem diversos modelos de aprendizado de máquina, e um deles, por exemplo, é regressão linear. Você pode, por exemplo, né, pegando dados de área de imóveis,
Você pega, por exemplo, as áreas dos imóveis, e a partir da área, isso aí seria a feature, certo? A característica. A partir da característica, a área, você pode tentar descobrir qual é o preço do imóvel. Então, normalmente, para o campo imobiliário, você pode lidar com, na verdade, várias features dessa. Por exemplo, quantos cômodos tem, quantos quartos tem, quantos banheiros, quanto isso. Cada informação dessa, cada atributo desse seria uma colunazinha diferente, né? Para aquele seu dado, e a partir disso tudo, você lá no final coloca o preço do imóvel. Então, esse preço é um preço de mercado, né? Sei lá, de imóveis que já foram vendidos ao longo do tempo, valores históricos, né, que o ser humano anotou, né, supervisionado, e aí você dá uma nova informação, que você tem as características do imóvel, você não tem o preço, e o algoritmo treina com os dados antigos, né, históricos, e a partir disso chega um novo dado que não tem preço, e o algoritmo é capaz, usando esse modelo, né, esse modelo é capaz de, dada uma nova linha, dizer, olha, o preço do imóvel é tanto. Então, isso aí a gente está falando, né, no caso da imobiliária, mas isso no setor público é também perfeitamente utilizado, tá? Você pode ver a questão de valores, né, por exemplo, de impostos, né, vários tipos de operações podem ser feitas nesse sentido também, né, de você treinar modelos para obter um determinado resultado dele. E aí você tem aqui dados de teste, que é um dado que não foi usado para treinar o modelo, também normalmente é um dado histórico, e a partir desse dado de teste você tem como avaliar, né, se o modelo ele consegue um bom resultado ou não. Então, normalmente você, por exemplo, você tem um conjunto de dados muito grande, você pega, sei lá, 70% dele usa para treinar o modelo, e 30% dele você tem lá o rótulo, né, o label, e você consegue comparar, né, o que o seu modelo deu de resultado com o resultado real, comparar essas coisas e avaliar se o modelo está dando um bom resultado ou não. Se o modelo estiver bom, o que você faz? Pronto, pode usar. Se o modelo não estiver bom, você precisa ir para o passo 5, que é melhorar o modelo. Então, esse é o workflow assim, básico, principal. No campus Quixadá, a gente tem um trabalho que é esse projeto Ciência de Dados na Prática. Era um projeto, né, começou até com o professor Fábio, tá aqui nos assistindo, né, ele começou com um grupo lá, né, de estudos. Esse projeto eu dei continuidade, né, o Fábio passou um bom tempo conosco, depois eu continuei, né, na verdade na época era Fábio, eu, Lívia, Rafael, Paulo de Tasso, o Christian também participou um tempo. Então, vários professores, Marco de Oliveira, vários professores participaram ao longo do tempo desse projeto, e hoje ele continua, certo? A gente não está mais como um projeto assim, nem pela PIPE, né? Não está por nenhuma pró-reitoria, certo? O projeto hoje está bastante voluntário, e a gente continua, sendo que agora está online, né? A gente tem esse grupo aqui no Telegram. Se você acessar por aqui, você consegue se cadastrar lá no Telegram, nesse grupo. Hoje mesmo a gente teve reunião, antes daqui, tivemos reunião hoje de meio-dia, né, de 12h30 até 1h30 da tarde, antes aqui desse nosso encontro agora. A gente tem no GitHub vários documentos relacionados aos encontros que a gente tem. Temos vídeos postados lá no YouTube de cada encontro. Antigamente a gente fazia um vídeo bem curtinho, mas agora a gente está, nesse período de pandemia, a gente grava tudo e disponibiliza o vídeo inteiro, sendo que no YouTube não está atualizado para os últimos, mas no Telegram, termina o encontro, normalmente a gente já publica o encontro daquele dia. E temos também lá no Facebook. A Lívia estava criando no Instagram, né? Ela até falou, a gente conversou ontem sobre isso. Então a gente está publicando esse material, assim, são encontros semanais, a gente já vem fazendo isso há mais de 3 anos, e aí fica o convite, né, quem quiser participar, se juntar, né, para a gente discutir, trocar ideias, tá aprendendo junto, e é semanal, a gente não tem, assim, normalmente período letivo, tá, durante o período letivo, no período de férias a gente para um pouco as atividades, mas quando voltam as aulas,
terminou a primeira semana, segunda semana, a gente normalmente já está reiniciando o grupo, tá? Nesse período, como eu falei, a gente tem reuniões, sim, que dias, né? Terça e quarta, toda terça e quarta, de meio-dia e 30 a 1h30. Por que esse horário? Porque era o horário de almoço no campo de Quixadá, e aí a gente conseguia tanto ter alunos do turno da manhã, quanto alunos do turno da tarde. Era um horário que dava para todo mundo participar, e a gente manteve o horário. O grupo básico, a gente trabalha com o Orange, que é uma ferramenta bem visual. A gente foi feito por um pessoal desse Biolab, um laboratório de biologia. Então, tem artigos sobre essa ferramenta. Ela é bem didática, bem intuitiva. Aqui a gente teve, por exemplo, no caso, né, você faz o fluxo, aquele workflow que a gente falou ali, você faz ele todo de forma visual, né, usando componentes aqui, né, modelo de dado, pré-processamento do texto, olha só. Ele tem componentes, por exemplo, para extrair dados de fontes diferentes. Aqui, Twitter. Você pode fazer uma busca aqui no Twitter por determinada palavra, ele sai capturando aqueles textos, e aí depois você pode fazer, por exemplo, aqui uma nuvem de palavras, tá? Então, é bem poderosa, certo? A ferramenta. E no grupo avançado, que é o grupo básico, a gente tem usado o Orange, mas não só o Orange, a gente também tem apresentado outras ferramentas, tá? No grupo básico. E o grupo básico funciona toda terça-feira, meio-dia e 30. E o grupo avançado, a gente lida com outras ferramentas na quarta-feira. Toda quarta-feira, também meio-dia e 30. Hoje foi o dia do grupo avançado, e aí a gente usa muito Python, com Pandas, que é uma biblioteca para análise de dados. Fazemos a parte gráfica, boa parte usando essa biblioteca, Matplotlib. Vários algoritmos de machine learning estão implementados nessa biblioteca aqui, o Scikit-learn. O Scikit-learn foi uma ferramenta, é interessante falar um pouco sobre ela. Ela é do INRIA, né, um instituto francês, começou lá. Eles submeteram uma proposta, né, no Google Summer Code, ganharam, e o Google patrocinou esse projeto. Ele começou a ser bem organizado, uma boa documentação, e se popularizou bastante. Então, muita coisa boa, muita evolução ocorreu ao longo do tempo nessa ferramenta. Ela é bem poderosa. E tudo isso a gente faz, vamos dizer assim, num ambiente, né, que a gente chama de Jupyter Notebook. São documentos em que você consegue estruturar todo o seu fluxo de trabalho, né, um experimento, pesquisa, você documenta e tem código, né, tudo ao mesmo tempo, né, num único documento você tem lá o documento e o código fonte já para lidar com seus dados, manipular o dado, mostrar gráfico através de bibliotecas gráficas, certo? E tudo isso está empacotado dentro de um pacote, de uma distribuição de Python chamada Anaconda. Então, você pode instalar esse Anaconda ou Conda. Existe um mini Conda também, que o mini Conda é um Anaconda bem pequenininho, né? Anaconda é aquela cobra, né? Gigante. E aí o mini Conda é uma versão bem pequenininha, com poucos pacotes, e à medida que você precisa, você sai instalando novos pacotes. E o Google lançou esse Google Colab. Você consegue ter o mesmo documento que você tinha, né, usando o Jupyter, esse Jupyter aqui, você consegue ter no Google Colab, que é um ambiente colaborativo. Nesse ambiente você consegue criar o documento, olha só, você mistura texto com... Inclusive a parte do LaTeX, você usa aquela sintaxe do LaTeX para escrever equações e consegue lidar, manipular seu dado e colocar, inclusive, como a gente consegue ver aqui, código fonte, certo? Em Python. E é interessante que você cria esse documento lá do seu Google Drive mesmo. No Drive você manda criar um novo documento. A primeira vez que você vai fazer isso, não vai estar instalado o app do Colab. Você vai decidir que quer instalar um novo aplicativo, coloca lá Colab, ele instala, e aí você passa a poder criar documentos desse tipo aqui. E esse documento, ele permite que você crie uma máquina virtual. Essa máquina virtual, só para a gente ter uma ideia, é gratuita e te dá direito a 12 GB de RAM. Então, a máquina tem 12 GB de RAM, uma máquina muito boa para um servidor.
que você pode estar utilizando para realizar seus experimentos. Mais do que isso, você tem acesso a uma GPU ou uma TPU. A GPU é aquela placa gráfica com muitos cores para você fazer processamento mais intenso, mais pesado. A GPU que ele nos dá é uma GPU muito potente, tá? Muito boa. E a TPU é uma unidade de processamento especializada em tensores, em operações para matrizes. Algumas ferramentas só usam GPU, outras bibliotecas que a gente usa aceitam GPU ou TPU, sendo que, de modo geral, né, se a biblioteca aceitar conseguir lidar com a TPU, você pode conectar direto com ela, certo? Você diz aqui, nesse runtime, você diz que tipo de kernel que você quer utilizar. Se você quer usar o kernel sem GPU e TPU, com TPU ou com GPU. Então, é bem poderoso. Agora, qual é a limitação disso? É que essa máquina, ela dura 12 horas. E aí, como é que você faz, né? Depois de 12 horas, você tem que restartar a máquina de novo, certo? Depois de 12 horas, o documento continua, o documentozinho aqui continua, mas as execuções que você está fazendo, essas execuções, ela, de algum modo, elas vão parar. Então, o que a gente faz, a gente vai salvando aonde, né? Se você salvar dentro da máquina virtual, a máquina virtual perde o dado, mas você pode salvar dentro do seu Google Drive. Olha só que legal. Você pega, vai processando o que você precisa fazer, aí você vai salvando resultados parciais no seu Google Drive. Depois você, se precisar restartar, né, depois de 12 horas, você restarta a partir de onde você parou. Você pode, inclusive, guardar o modelo tal e qual, né, da forma como ele estava até o último ponto, né, antes da máquina reiniciar. Então, é bastante poderoso, tem esse ambiente, existem outros também. Existe uma competição mundial, né? Na verdade, um site de competições chamado Kaggle, que o Google comprou, não era do Google, o Google comprou esse site. Ele tem várias competições, mas não só, tem competições, tem conjuntos de dados, tem notebooks, são esses documentos que eu acabei de mostrar, discussões, cursos, então é bastante poderoso. Esse aqui, por exemplo, é uma competição do Porto Seguro, aquela seguradora brasileira, e tinha uma premiação de $25 mil. Essa premiação é muito pequena, tem premiações aqui de $1 milhão, certo? Então, eles distribuem esse valor entre, sei lá, os 3 primeiros colocados, certo? Então, é a maior plataforma de competições online nessa área, tá? Do mundo. Então, tem milhares, efetivamente milhares de equipes, aqui são equipes mesmo, aqui nessa competição específica eram 5.163 equipes que estavam participando, tá? E aí você tem um leaderboard, um quadro, né, de ranqueamento dos participantes com relação à métrica, se estão conseguindo seus modelos de aprendizagem de máquina, estão conseguindo bons resultados ou não. Atualmente, né, o terceiro do ranking mundial na plataforma Kaggle é um brasileiro, o Giba. Ele é de Curitiba e hoje ele está trabalhando aonde? Na NVIDIA. Então, ele era da Petrobras, era engenheiro da Petrobras e o hobby dele era machine learning. E hoje ele está trabalhando nesse projeto aqui, Rapids, que é um projeto open source para você utilizar as placas gráficas da NVIDIA para ciência de dados, tá? Tá aqui o link, ó, rapids.ai. Resumo, né, até aqui. Então, a gente falou de inteligência artificial, e que essa inteligência artificial, ela tem machine learning, né, uma das técnicas é machine learning, e dentro de machine learning você pode usar deep learning. Você tem um fluxo que normalmente você usa para trabalhar com ciência de dados, isso lida com inteligência, com análise dos dados, com estatísticas, com visualizações de dados, né, para explorar os dados, e aí você usa isso tudo
para, né, realizar, por exemplo, tarefas de visão computacional, processamento de linguagem natural, modelos de geração, e muitas vezes com um volume de dados muito grande, né, para que você possa obter insights ou para que você possa tomar decisões. Alguma bibliografia que a gente quer apresentar seriam essas aqui, que são gratuitas, aqui esses livros da Universidade de Stanford, certo? Da Springer, de pesquisadores de Stanford, introdução a aprendizado estatístico, com aplicações em R, linguagem R, uma linguagem muito usada na estatística. Aqui na computação a gente fala muito em Python, mas na estatística o pessoal prefere o R, né, já tem atualmente, né, contato com essa linguagem. Esse livro é muito bom e dá essa introdução, mas os caras são muito precisos, certo? Em termos de conceitos, é um livro muito bom. Um outro livro mais avançado, dos mesmos autores praticamente, é Elementos de Aprendizado Estatístico, Mineração de Dados, Inferência e Predição. Esse livro aqui é mais completo do que o outro e tem alguma interseção entre os autores, que são também da Universidade de Stanford, estatísticos de lá, certo? Várias técnicas que a gente usa em aprendizado de máquina, esses caras que criaram, certo? Técnicas mais estado da arte, aí como, por exemplo, floresta randômica, gradient boosting, esses aí são os criadores, tá? De algumas técnicas hoje avançadas. Um livro que eu gosto muito é esse aí, porque do Sebastian Haska, Python Machine Learning. Ele agora, a gente já está na 3ª edição. Então, ele envolve tanto técnicas de aprendizado de máquina mais antigas, quanto mais sofisticadas e mais recentes. Então, aqui, a 2ª edição é de 2017, eu tenho essa edição aqui, mas recentemente, agora, final de 2019, eles lançaram a 3ª edição. Vale muito a pena, é um dos melhores livros que eu já vi. Esse cara hoje, o Sebastian Haska, ele é professor de uma universidade americana. Ele trabalha na prática com aprendizagem de máquina, muito na área de biologia, mas também em outras áreas. E ele consegue fazer uma coisa difícil de se fazer, que é você conseguir mesclar teoria. Ele fala de aspectos mais técnicos, de implementação dos algoritmos, de funcionamento dos algoritmos, e consegue também fazer uma parte aplicada disso. Ou seja, ele usa o Python para mostrar essas coisas funcionando. Então, ele vai tanto no campo teórico, quanto no campo prático. É um dos melhores livros que eu acho, né, nessa área aí de aprendizagem de máquina. Esse outro livro é excelente, porque é muito didático, e ele vai apresentar, olha só, o livro do Sebastian Haska, ele fala também de Deep Learning, certo? Deep Learning, só que é uma introdução. Ele fala muito de Machine Learning e faz uma breve introdução ao Deep Learning com o Python, tá? Então, é um livro mais para quem está começando e quer um bom embasamento, esse livro aqui. E o outro livro, esse outro, é para quem quer aprofundar mais em Deep Learning. Então, esse livro fala o tempo todo de Deep Learning, sendo que ele faz alguma introdução em que ele fala o que é aprendizagem de máquina, né, explica as técnicas. Então, ele consegue, de forma muito didática, em termos de Deep Learning, é um dos autores que eu vi que melhor explica para a pessoa leiga, que não conhece bem, e é muito recomendado, certo? O François Chollet, ele é o criador, só para a gente ter uma ideia, da biblioteca de Deep Learning mais usada na atualidade, que se chama Keras. E o Keras, ele era uma ferramenta à parte. E ele uma ferramenta em Python, biblioteca Python, que por baixo usava a camada lá do TensorFlow, que é uma biblioteca que usa C, C++, e que foi implementada pelo Google. Então, o Google fez o TensorFlow, o Keras era a parte, era uma biblioteca que facilitou muito, popularizou muito, porque você escrevia muito pouco e conseguia fazer coisas bem sofisticadas, sem precisar assim, de muito conhecimento, e de forma super simples. E aí, o Google o chamou,
e ele incorporou, né? Hoje o Keras faz parte do TensorFlow. Então, é o criador do Keras e hoje ele trabalha dentro do Google. É fantástico, esse autor. E aí, a IA, né? A gente já falou um pouco das atuações dela, de ciência de dados, o pipeline, e aí um pouco de Big Data, né? A gente falou de volume de dados. Quando a gente fala em Big Data, a gente fala principalmente desses 3 Vs, e a gente vai ver que hoje são 5 que a gente fala, mas para você dizer assim, olha, eu estou lidando com Big Data, o que quer dizer isso? Quer dizer que normalmente você vai ter pelo menos aí 2 ou mais Vs desses aí, como é que eu digo, envolvidos, tá? Então, nós temos aí o volume, ou seja, um grande volume de dados que vêm numa velocidade muito grande, e variedade. Essa variedade quer dizer o seguinte, dado estruturado, não estruturado, vídeo, áudio, uma série de diferentes formas em que o dado pode vir para você. Então, a velocidade pode ser dado histórico, pode ser dado em tempo real, perto de tempo real, e volume, aí a gente vai terabyte, petabyte, e daí por diante, certo? Esses dados, quando a gente fala em velocidade, pode ser streaming de dados, você receber um fluxo de dados e conseguir lidar com esse fluxo. Então, não é nada fácil, tá? Então, lidar com isso aqui não é fácil. Você ter dados que estão chegando numa velocidade grande, com um grande volume e numa variedade. Não necessariamente, para você falar em Big Data, tem que ser os 3 ao mesmo tempo, certo? Mas, usualmente, pelo menos 2 vezes desse, você está usualmente lidando quando a gente fala em Big Data. E tem também outros Vs que estão aparecendo, que na literatura a gente vê, que seria, por exemplo, veracidade. Não adianta nada você ter um volume grande de dados se esse dado é fake, né? Ou não tem, assim, não é verídico, não é verdadeiro. Então, você tem que se preocupar com isso, com essa veracidade, até mesmo a linha de pesquisa hoje em IA, que é para você detectar essa veracidade. Será se esse dado é verdadeiro, será se não é? Então, a gente tem detecção de fake news, por exemplo, que é uma área hoje extremamente importante. Valor também, é preciso que você agregue valor ao dado, não é simplesmente você fazer processamento daquilo, mas se isso não chegar a ter valor, então não vai ter efetivamente muita utilidade o que você fez. Então, buscar esse ver aqui também do valor. Então, veracidade, os dados devem fazer sentido, ser autênticos e ter consistência. É isso que significa aí a veracidade. E o valor, o armazenamento, o uso e análise dos dados devem gerar valor, retorno sobre eles, sobre esses investimentos realizados. Tá? Então, problema de Big Data, né? Somente 53% das empresas estão utilizando plataformas de análise, né, de Big Data. Tem várias tecnologias e plataformas disponíveis ao longo do tempo. Então, a gente dificilmente entende, né? Cada um tem sua visão do que pode ser. Existem hoje uma infinidade de ferramentas, de possibilidades aí para lidar com isso. E agora eu vou falar um pouco, né, nessa parte mais final aí, de como a gente tem lidado com isso. Vou falar um pouco sobre a linguagem natural, essa linguagem que a gente está falando agora, usando agora, que ela é diferente da linguagem formal, a linguagem que a gente usa nos computadores, porque essa linguagem formal, né, ela tem um conjunto definido de sentenças, tem uma gramática regular, regras precisas, quando a gente fala nessas linguagens de programação, por exemplo, que a gente utiliza. A linguagem natural já é diferente, né? Então, na linguagem natural, você tem ambiguidade, você tem gírias, tem dialetos, não há um conjunto bem definido de sentenças, a linguagem fica mudando com uma frequência enorme, a linguagem formal também pode estar mudando, certo? Você tem diversas versões das linguagens, só que, usualmente, as pessoas tentam, né, não mudar muito radicalmente.
assim, com uma frequência alta também. Então, a frequência da linguagem natural muda, né? Novos termos agora, né? Pandemia, Covid, um monte. Pandemia é antigo, né? Mas alguns termos a gente tem se deparado novos, agora nesse nosso período agora de pandemia, e possuem um vocabulário extremamente extenso na linguagem natural. Então, são desafios, gente. Se existe a linguagem formal, que ela tem uma gramática regular, conjunto benefício de sentença, então ela é mais, vamos dizer assim, mais fácil da gente usar e garantir a precisão. Mas na linguagem natural, o desafio é bem grande. A gente percebe isso, não é fácil lidar com isso, mas tem muitos desafios de pesquisa que estão sendo resolvidos já há algum tempo, e alguns ainda ficam, né, mas que estão em constante melhoria. No processamento de linguagem natural, quando a gente lida com essa linguagem do dia a dia, seja através de escrita ou de voz, ou, né, sei lá, sinais visuais ou coisa do tipo, a gente tem algumas possibilidades aqui de uso, tá? De aplicações. Então, tradução de texto, transcrição de texto a partir do áudio. Você, por exemplo, lá no YouTube, você coloca um vídeo, né, falando, e ele pode transcrever, né, gerar as legendas daquilo ali automaticamente. Sumarização de texto, né, você pega um texto longo e ele faz um resumo. Recentemente a gente viu um artigo publicado em que o abstract, lá, o resumo do artigo, foi feito com o algoritmo que é apresentado no artigo. Então, ele mostrou assim na prática, olha só, para que serve a sumarização de texto. Reconhecimento de entidades nomeadas, NR, a gente vai falar que a gente tem usado isso aqui. Modelagem de tópicos, que tem a ver com... eu vou logo falando um pouco, né, sobre cada coisa. Então, o reconhecimento de entidade nomeada é você descobre num texto algumas entidades que estão lá dentro. Por exemplo, isso aqui é uma data, isso aqui é um nome, isso aqui é uma cidade, né, um local. Então, isso aqui é uma instituição. Então, você começa a descobrir entidades dentro daquele texto. Modelagem de tópico é dado um texto, ele dizer que tópico é aquele texto. Por exemplo, esse texto aqui é um texto de política, esse aqui de economia, esse aqui de esporte. Então, são tópicos associados ao texto. Análise de sentimento, você pode pegar textos e dizer se o sentimento envolvido ali era um sentimento positivo, negativo, se era neutro, ou se era muito positivo, né? Tem diferentes gradações aí de sentimento. Identificação de linguagem, você descobrir, né? Você pega um texto qualquer, você vai dizer, isso aqui o cara escreveu em inglês, isso aqui foi em francês, isso aqui foi, né, em português. Identificar a linguagem que o texto é escrito. Tagging, você rotular, fazer rotulagem, parece bastante, né, quando a gente fala lá de tópicos. Similaridade semântica de texto, vai verificar, né, quão parecidos são esses textos. Geração de texto, gerar mesmo, você criar texto. E simplificação de texto, você pegar um texto complexo e buscar simplificar o texto. Isso tem um pouco a ver, né, com o que a gente tem buscado, algumas coisas daqui, com o que a gente tem buscado nos projetos que a gente está fazendo junto com o Estado, o governo do Ceará. Existe um projeto no governo chamado Linguagem Simples, que é justamente, né, ao invés da comunicação com o cidadão ser rebuscada, né, aquela coisa bem formal, você ter cada vez mais formas visuais, atrativas, de você colocar textos para o cidadão, para que qualquer pessoa consiga facilmente entender aquilo, captar a mensagem do que o governo quer tratar, né, ou levar ao cidadão. Então, uma das áreas seria essa, né, você pegar um texto mais rebuscado e transformar isso em uma linguagem mais simples. Outra que a gente tem feito é essa parte de reconhecimento de entidades nomeadas. Por exemplo, acho que eu vou já mostrar, né? Então, a gente tem esse reconhecimento em boletins de ocorrência, é um projeto lá com a segurança pública.
em que a gente pega vários relatórios, né, e a partir daí, antigamente isso aqui era tudo feito manualmente, de ter que classificar manualmente, isso aqui é a vítima, isso aqui é uma arma, isso aqui é isso aqui é aquilo, nos boletins, para poder fazer estatísticas, né, e essas estatísticas hoje, né, a partir desses textos que são reconhecidos, né, são segmentos de texto que são coletados, a gente já consegue identificar que tipo, né, de ocorrência é aquela. Inicialmente tem o ser humano aqui, né, a gente chama aqui tarefas humanas, há um aprendizado supervisionado, o ser humano inicialmente faz essa classificação manualmente, né, aqui a gente está mostrando um exemplo em que, aqui é o gênero do filme, ó, drama, vamos dizer que fossem textos sobre filmes, certo? Então, aqui alguém classificou essa palavra, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão também, pode marcar uma expressão toda e dizer que aquilo ali né, o gênero é drama, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um local, e aí o modelo vai aprendendo com isso e você vai conseguindo, né, você vai melhorando o modelo até você chegar numa anotação final bem definida. Aqui eu vou mostrar um pouco da ferramenta, certo? Isso aqui foi um artigo científico que foi publicado e a gente fez esse vídeo do DBT 2019. A ferramenta, ela apresenta, isso aqui é a visão do cientista de dados. Isso aqui era uma versão bem preliminar da ferramenta, certo? Ele podia treinar o modelo a partir de uma revisão, tá aqui, o revisor no loop, né, no processo. Então ele selecionava um texto, o texto aparece aqui, ele já vem com uma classificação que o modelo automático já faz, mas pode estar errada. O revisor revisa o texto, classifica como deve ser classificado. Aqui são as tags, essas tags são pré-definidas, né? A gente pode criar novas tags. E aí o cientista de dados pega esses textos revisados e retreina o modelo, né? Vai melhorando o modelo. Essa ferramenta está em produção, né? Está sendo usada hoje na Secretaria de Segurança, só que a versão está bem melhor do que essa que vocês estão vendo aí. Então ele usa algumas técnicas aí de aprendizado profundo, técnicas de deep learning, como a gente colocou lá. Aqui, por exemplo, um trabalho, esse aqui é da professora Lívia, né, do campus de Quixadá, que busca predizer qual o próximo sensor. Então, vamos dizer que determinado veículo, né, passou por determinados sensores, é possível detectar o próximo sensor na qual ele vai passar. Esses aqui são sensores de trânsito de Fortaleza, você pode determinar um raio. Definir um horário. Isso aí para você selecionar quais as trajetórias, né, que você quer fazer a consulta. E o objetivo final é fazer a predição de sensores que vão vir, né? A questão de ocorrências de crimes, praticamente Fortaleza toda aqui, né? E para você descobrir crime violento contra o patrimônio, que é tipo roubo, furto e tal, você poder descobrir padrões, né? Fazer análise de padrões. Crimes de roubos. E aí, isso aqui pode ajudar, por exemplo, no policiamento, certo? Você define onde é que você vai colocar patrulhas. Você consegue fazer kernel, né? São mapas de calor, em que você pode ter mapas, esses mapas transformados em contornos, através de uma técnica chamada MSKDE, e a partir daqui você definir as zonas que são mais quentes, as zonas que são mais intensas de crimes, para que você possa melhorar o policiamento.
Isso vai mudando, né? Isso aqui é até questão de um trabalho que está sendo feito atualmente, né? De fazer isso a nível de ruas mesmo, usando o arruamento. Tem isso aqui, eu praticamente terminei aqui a apresentação, só que eu queria falar um pouquinho, que não está em slide, sobre... Eu vou tirar aqui vou parar aqui, vou ficar só no meu vídeo, tá? Eu queria falar um pouquinho de casos mais recentes relacionados aqui ao uso disso no governo relacionado a esse período agora que a gente está, né, de pandemia e tal. Deixa eu só... Pronto. Então, assim, agora, recentemente, a gente também tem utilizado ciência de dados, aprendizado de máquina, nesse período agora da pandemia. Estamos dentro daquela né, proposta do Laboratório de Inovação e Dados, do IRIS. O IRIS tem atuado em parceria com o governo do estado, né? Na verdade, o IRIS é do governo, mas em parceria com a Secretaria de Saúde, no sentido de dar uma contribuição para dentro desse contexto aí da pandemia. Então, algumas ações estão sendo feitas. A gente, por exemplo, né, trabalhou no uso dos dados, integração dos dados, vários dados, porque os dados eles são muito dispersos, tem muitas fontes, e não é uma tarefa assim muito fácil, né, de você juntar esses dados para, por exemplo, priorizar os exames que chegam, né, para serem feitos os testes. Então, essa priorização, né, a gente atuou no sentido de buscar integrar para estabelecer uma prioridade, né, porque senão ficava pessoas, né, que estão em estado mais grave, deveriam ter prioridade de ter um exame feito mais rapidamente. E a gente atuou nisso, né, priorização de exame, na integração dos dados, né, envolvendo pelo menos 5 fontes de dados, fonte do laboratório central, né, o LACEN, os laboratórios que preenchem também, assim, que mandam, né, as amostras de sangue, né, para o LACEN, dos hospitais, que é quem recebe as pessoas hospitalizadas, né, que vão também estar fazendo coletas e enviando, as notificações. Então, são várias bases que a gente termina juntando para poder priorizar. Fizemos aquele mesmo produto que foi feito para a segurança pública, para fazer os mapas de kernel, descobrir hotspots criminais. Hoje também a gente está usando o mesmo produto dentro da Secretaria que foi feito para a Secretaria de Segurança, está usando na saúde, no sentido de analisar os casos de Covid, né, para se mapear as áreas também onde tem ocorrido, desde quando os sintomas iniciaram, ou mesmo análise sobre os óbitos. Então, são várias análises onde são feitos aqueles contornos, né, para identificar as áreas mais fortes, onde está acontecendo ou surgimento de sintomas, ou quantidade de óbitos em várias regiões do estado do Ceará. Isso é uma parceria todo dia, né, assim, saem novas análises relacionadas a isso e que são estudadas juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde. Outra coisa, né? Essa questão desses dados, de onde é que vocês estão pegando? Esses dados são da Secretaria de Saúde, né? São dados privados, né? Quem tem acesso a eles são somente dentro do estado mesmo, né? Certo. Assim, se a pessoa quisesse trabalhar com esses dados, poderia solicitar alguns dados estão disponíveis no IntegraSUS. Existe um sistema... Só que não é bem atualizado, né? Está atualizado, sim. Tá. Inclusive, tem uma parte do IntegraSUS hoje com dados diários e atualizados. Inclusive, assim, muitos dados que a gente está usando é uma API provida por eles próprios lá, né? Certo.
Então, assim, o dado lá, de modo geral, pelo menos até onde a gente vê, está bem atualizado. Só que a gente está fazendo análises paralelas para ajudar na tomada de decisão, né? Uhum. É porque também, assim, o que eu vejo muito pessoal dizendo, né, porque esses dados, eles não são tão verídicos assim, né, ainda falta muitos testes, não tem como saber exatamente o número de óbitos. Por exemplo, a pessoa morre por Covid, mas não coloca no atestado de óbito que morreu por pneumonia ou doença respiratória, né? Então, acaba assim, dentro da priorização, a prioridade máxima é para os óbitos, né? Uhum. Então, assim, se para determinado óbito há há sintomas de Covid, então aquilo ali é feita a coleta e fica priorizado, né? Aquele exame é para acontecer. Ah, Agora, certo. Mesmo que não tenha o exame comprovado. pode não ter ainda, entendeu? Há uma fila. Mesmo Certo. pessoas que já faleceram, feito, assim, ela tem uma coleta lá que pode estar na fila para ser feito o exame, né? Porque o exame mais preciso, ele é mais demorado, né? Entendi. Só pegando a carona na pergunta da Carla, se a pessoa morreu e fez o exame e o resultado deu positivo depois que ela morreu, aí isso não entra na estatística? E entra sim, vai entrar na estatística, entra. É porque eu tinha visto em algum lugar dizendo que não entraria. Mas entra. O que acontece é assim, ó, o que está acontecendo, por exemplo, é que às vezes acontece da pessoa ter óbito, mas o resultado não saiu ainda, entendeu? Isso. Nesse período aí, ela não está contabilizada. Então, tipo assim, é difícil você dizer assim, hoje foram tantos óbitos positivos. Isso é bem complicado, porque pode ser que o exame tem até a coleta pronta, mas o exame ainda não foi feito, entendeu? Então, em relação ao dia de hoje, é bem complicado você saber isso, mas alguns dias atrás é mais preciso isso, porque já tá, tipo assim, a coleta já está alguns dias lá e provavelmente já devem ter feito, né, o exame. Entendi. Então, agora, subnotificação é problema em todo canto, né, porque a testagem é baixa. Isso. Não, a testagem é muito baixa. Então, assim, inclusive, todos esses modelos que estão utilizando, né, para fazer a simulação, esses modelos são modelos que levam, uma das variáveis que eles levam em conta é justamente a subnotificação. E, assim, o que acontece também é que as pessoas não vão testar, elas simplesmente morrem, às vezes não vão para o hospital, né, e aí acaba que não contabiliza essa pessoa, as pessoas morrem em casa e eu não sei como é que está sendo isso. Mas a gente tem percebido que, assim, há casos de que mesmo morrendo na residência, mas quando há a suspeita, é feita a coleta e essa coleta vai para exame, entendeu? Ah, legal, ótimo. Às vezes até, assim, nossos dados às vezes não batem lá com o IntegraSUS, porque a gente não tem essa fonte de dados, por exemplo, de residência, né, morreu na residência, mas eles têm. Aí, às vezes, nosso número é um pouco menor do que deles, porque a gente usa o pessoal que está hospitalizado, o pessoal que foi, assim, que teve notificação, né, de Covid, por conta dos sintomas. Aí vai para exame, pode acontecer de óbito, mas se tiver, assim, o óbito relacionado com um exame, uma coleta que foi feita, mais cedo ou mais tarde vai aparecer, entendeu? Entendi. Agora, pode ainda acontecer, né, casos em que não é mapeado de jeito nenhum, pode, né? Não tem como, assim, saber de tudo, mas se houver a notificação, e essa notificação leva a uma coleta de sangue, aí sim, aí vai poder ser feito o exame, mesmo depois do óbito. Assim, então, eu falei, né, dos mapas de kernel, e a outra tarefa que a gente tem feito lá é porque hoje tem um chatbot
as pessoas podem ir no portal lá, né, da saúde, falar por esse chatbot, é feita toda uma triagem, e esses dados todos a gente faz análise do texto mesmo, usando os textos que são escritos lá para identificar os sintomas. Então a pessoa não tem assim uma coisa objetiva para dizer os sintomas, simplesmente ela vai escrevendo lá e a gente detecta esses sintomas para a gente fazer a análise da evolução dos sintomas da doença. Então, detectar assim, quais são os sintomas que são mais frequentes e até a evolução desses sintomas também. Por exemplo, na semana passada não se falava muito desse sintoma, mas agora esse sintoma aumentou, né? É um dos sintomas mais mencionados dentro das conversas. Então, tem várias análises que estão sendo feitas, inclusive essa de textos, certo? Nesse modelo aí de classificar os sintomas. É feito como é que diz? A pessoa escreve um texto comum mesmo, linguagem natural, e aí o algoritmo vai identificar os sintomas lá dentro. Bem, é isso. São 3:04 agora, né? Alguma pergunta, pessoal? Se quiser perguntar. O Ítalo, tem várias observações aí. Né? O pessoal tá... O sintoma, né? O Marcos Paulo. Secretaria de Saúde faz o exame. Regis, achei bem didática a apresentação. Gostei muito. Obrigado. A gente tentou, assim, ser informal e mostrar coisas práticas, né? Aplicações. E falando um pouquinho da teoria ali para o link, de quem não, sei lá, pode estar conhecendo a área, para ter essa noção do todo, e dizer que tem muita aplicação. É até bom frisar a questão da divulgação do grupo. Eu não sabia que ainda estava ativo, né, o grupo de machine learning que vocês têm. Eu sei que muita gente participa, assim, participava pelo menos das aulas presenciais. Então, assim, para quem não sabe, né, que está acontecendo, então, assim, é uma boa oportunidade, né, para esse período de quarentena. Acho que muitos não estão tendo aula, porque muitas disciplinas não foram ofertadas, né, remotamente. Então, é uma oportunidade aí para poder aprender um pouco da área. Na minha área específica de ES, assim, utilizar machine learning tem sido como se fosse um plus, né? Então, se você coloca, né, para resolver problemas a partir do machine learning, geralmente, nem que seja uma coisinha pequena, a pesquisa é aceita, né, nas conferências. Então, assim, qualquer pouca coisa que a gente utilize, né, geralmente é um resultado bom. Eu não sei, provavelmente para a banco de dados deve ser pesquisas mais avançadas, mas para a área de ES é uma oportunidade. Tanto que, assim, Oi. Aqui na UFPR, meu grupo de pesquisa está trabalhando justamente nessa área. E engenharia de software e machine learning. Para aplicar técnicas de machine learning para melhorar os conceitos da engenharia de software, como reuso, arquitetura. Pois por exemplo, identificação de code smells, que são problemas de código, né? Geralmente está se utilizando machine learning para isso, até a priorização de quais code smells resolver. Isso, tem muita coisa assim, sendo feita. Então, assim, eu acho que o machine learning está permeando em muitas áreas da computação. Verdade. Tem muita aplicação. A gente está vendo também que essa área de governo é uma área que o pessoal tem publicado pouco, né? Então, a gente também está vendo uma oportunidade aí, né? De agora fazer esse link aí entre aplicações de machine learning dentro do governo para melhorar. Isso termina sendo bom para todo mundo, né? Porque todos nós somos cidadãos e terminamos sendo beneficiados por melhores serviços, já que os serviços normalmente públicos são muito criticados, né? Para participar desse grupo aí de machine learning, precisa de o que é necessário? É só se cadastrar lá no grupo e ficar atento às reuniões, né?
Aí a gente lá divulga tudo. A gente está divulgando, por exemplo, os próprios encontros, quando tem cursos gratuitos agora na quarentena, né? Teve vários cursos. A Alura, por exemplo, teve a quarentena de dados. Aí a gente divulgou lá também. Então, várias notícias relacionadas à ciência de dados, aprendizagem de máquina, a gente está divulgando no grupo. Que eu tenho interesse em participar, porque a minha pesquisa tem a ver com essa animação de personagens que envolvem Deep Learning e Machine Learning, entendeu? Legal. Uhum. Aí Perfeito. eu quero participar desse grupo, eu vou me cadastrar lá. Perfeito, obrigado. Se cadastra aí. Com relação a essa ferramenta aí, o Google Colab, qual é Certo. mesmo? Você falou lá na apresentação que ela contribui para poder ajudar na questão da classificação dos dados, é isso? Também. Lá é uma ferramenta genérica em que você não precisa instalar nada no seu computador, nada. Você simplesmente abre o seu Google Drive e lá no Google... Eu vou mostrar aqui para ti, ó. Tá bom, pois mostra aí. Eu vou mostrar aqui, abrir uma janelinha aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Enquanto tu vai... Estou abrindo aqui. Dá certo. O Diego está perguntando se tu conhecia ele é da área de HC, aluno da... Uhum. Vou ter que fazer assim. Diogo é da André ou da Ingrid, eu nunca sei. Ele é da área de HC e está dizendo que existe uma área de interação humana de dados, né? Que o pessoal de HC está trabalhando muito, muito com isso. Né? Se tu conhecia essa área. Sim, de HC. Com interação humana de dados. De dados. Assim, não é uma área que eu tenho estudado, né? Mas eu já ouvi falar. Mas não é uma área que eu tenho, assim, não tenho muito conhecimento. É como esses dados influenciam na vida das pessoas, ele está dizendo aqui. É importantíssimo, né? Eu vou assim, olha, gente. Se você abrir o seu Google Drive, vou ver se eu consigo abrir aqui o meu... Pronto. Então, eu digo que eu quero criar um novo documento. Certo. Aí... Tá demorando um pouquinho, mas... Olha só, eu tenho mais aqui, e aqui aparece assim, ó, Google Colaboratório, tá vendo? Tô vendo. Se não aparecer, você vem aqui conectar mais aplicações, aí você instala o Google Colaboratório, porque, assim, como nem todo mundo usa, eles não deixam já padrão, né? Entendi. Aí você manda conectar, mas depois que você abre, ó, ele cria um documentozinho, ele cria um novo documento desse tipo a gente chama de notebook. Sei. Ou seja, você não precisa instalar Python, não precisa instalar nada no seu computador. Aí você tem acesso a um ambiente completo aqui para utilizar técnicas aí de ciência de dados, aprendizagem de máquina. Então aqui, olha só, eu posso tanto escrever textos, eu posso dizer aqui que eu quero escrever algo mais textual, né? Por exemplo, usando aquela linguagem Markdown. Aqui eu boto o título. Posso botar aqui uma equação do LaTeX, por exemplo. Eu vou botar aqui, por exemplo, aqui é x ao quadrado mais 3x mais 5, né? Vou fazer uma equação. Manda executar, cadê? Olha só, quando ele executa, ele vai botar até do lado lá, ó. Então, você consegue escrever direitinho, inclusive equações matemáticas, e aqui você pode usar Python normal, né? Import Pandas, que é a biblioteca que a gente usa muito, SPD. Ó. Aí você vai executando, ele está alocando aqui em cima a máquina, certo? Certo. Ele está criando aqui uma máquina virtual. O documento, ele funciona independente da máquina virtual, mas eu tenho que executar, está conectado. Essa máquina, se a gente for olhar, ó, ela tem 12,72 GB de RAM, tem um disco aqui de 107 GB. Certo. E a questão que eu falei, se quer usar GPU, você pode mudar aqui o tipo de runtime e dizer que quer usar GPU. Ó. Certo. Ou TPU, que a gente falou, né? Então, se você faz isso aqui,
e dar um save, ele vai reiniciar a máquina, ou seja, ele vai criar uma nova máquina virtual, só que com acesso à placa gráfica lá, né, de GPU. Mas no caso, se eu optar por essa opção aí de usar a GPU, eu tenho mais funcionalidades com relação à questão de gráficos? Na verdade, não é nem para o gráfico, é para você processar mais rapidamente os seus dados, né? Ah, entendi. Se o algoritmo suportar isso, porque muitos algoritmos não usam GPU, mas se o algoritmo que você utilizar, se você usar a biblioteca Keras, que a gente falou, né? Você botar lá, você usar aqui o Keras, essa biblioteca aqui, ela usa tanto a GPU como a CPU. Você pode escolher até que tipo de... essa biblioteca aqui usa, aqui por baixo, né? Ela pode usar várias camadas por baixo, né? De Deep Learning, por exemplo. Uma delas é o TensorFlow, que é uma ferramenta do Google, né? Vai importar o dataset aí, Regis. De onde é que ele vai puxar? Se eu quiser importar um CSV, por exemplo. Pronto, o CSV você pode botar aqui o read CSV. E aqui você pode botar o URL dele. Tem que estar online, né? Ou não, se você quiser, você pode... Olha só que legal. Você pode aqui nessa máquina, ela é tão interessante que você pode fazer o seguinte, ó. Você pode aqui executar comandos do sistema operacional, tá vendo? LS? Sim. Eu posso executar aqui, ó, esse exclamação, eu estou executando um comando do sistema operacional. Então eu posso dar LA. Você pode usar o wget, por exemplo. Você posso dar um wget e jogar para aí, né? Fazer é bacana. Wget, colocar aqui o endereço, né? Botar um endereço aí qualquer, baixar o dado e acessar o dado diretamente por aqui. Ou então, olha só que mais massa ainda. Você pode chegar aqui, tá vendo essa unidadezinha aqui? Você pode montar o seu Google Drive. Você já pode ter o seu CSV, o seu dataset no seu Google Drive. Aí não perde, né? Aí você monta o seu Drive, ó, você tem acesso aqui, vai aparecer aqui Tá montando ainda aqui, ó. Montou. Então, o meu Drive está aqui, ó. Eu tenho acesso a todas as minhas pastas. Eu posso ter uma pasta lá só de datasets. Não, isso é bacana. Data, ó. Aqui eu tenho experimentos. Para quem não tem máquina para configurar, isso é uma mão na roda, né? Que é só criar um arquivo novo e já vai rodando. Exatamente. E eu posso tanto ler do Google Drive como salvar lá. Sim, porque aí quando essa máquina morrer, eu não perco. Porque, tipo assim, se eu salvar aqui, se eu der um wget, ele salva dentro da máquina virtual, aí daqui a 12 horas ela reinicia e eu perco tudo. Tranquilo, não conhecia não essa aí. Eu vou usar ela. Muito boa. Regis, eu tenho uma dúvida. Sim. No caso do Colab, né, que ele foi feito para você fazer isso com mais pessoas, né? Também podem editar junto. Também. Não, editar junto não. O Colab, ele é assim, várias pessoas podem usar o mesmo notebook, mas vai ser outra instância, vai ser outra máquina virtual, se ele executar, entendeu? Entendi. No caso do Drive, né, que eu tenho um CSV no meu Drive, outra pessoa tem acesso aos dados desse CSV? Não, depende. O arquivo, quando no Drive, você pode dizer que aquele arquivo é só seu, aí só você tem acesso, entendeu? Entendi. É porque assim, quando ele monta o Drive, não é o Drive assim, genérico, não, é o seu Drive. Entendi. É porque agora, por exemplo, se eu compartilho um arquivo CSV com você, você pode adicionar esse arquivo ao seu Drive. Aí você, quando você montar o Drive, quando você estiver usando o Colab, você vai acessar esse arquivo que está no seu Drive, não no meu. Entendi. Entendeu? Mais alguma coisa, gente? Ficou alguma pergunta, Carla, aí? Que eu não olhei direito o chat. Mas eu vi os comentários, agradeço a vocês pela paciência. Que é isso. Foi ótimo, Regis. Obrigado. Parabéns, Regis. Parabéns a palestra, viu? Parabéns. Obrigado, gente. Então, todos convidados aí para a gente colaborar, participar aí dos grupos, certo? Isso, acho que muita gente vai utilizar aí nas pesquisas, então acho que a participação no grupo acho que é essencial, principalmente nesse período agora.
Pois é, é um período, um período de pandemia, e lá a gente, assim, mesmo que você não possa participar das reuniões, não tem problema, você fica pelo menos antenado, a gente coloca artigos lá, artigos, por exemplo, na época lá que a gente falou sobre processamento de linguagem natural, a gente coloca os melhores artigos, assim, que a gente considera os artigos mais didáticos, a gente está sempre divulgando coisa por lá, certo? Toda semana tem notícia nova, então é um local para você estar também se informando, certo? Quando tem, por exemplo, algumas chamadas para bolsista, chamada para trabalho mesmo, né, vagas, oportunidades de vagas na área de ciência de dados, a gente está colocando lá. Tá saindo muito, né, agora? Ah, pois é. Sempre que a gente tem notícia, tanto cursos quanto artigos, vagas, a gente está colocando lá no grupo. Nossa. Só uma pergunta. Oi, Vlad. As competições do Kaggle, vocês participam também? Assim? É assim, no ano passado, naquele hackathon, a gente pegou uma competição que era do Kaggle e adaptou para uma que a gente mesmo fez, que foi dentro do Kaggle. Então, a gente já, inclusive, criou uma competição no Kaggle, que foi a que a gente usou nos encontros universitários. Ou seja, a competição que a gente usou dentro dos encontros foi dentro do Kaggle, entendeu? Agora, os problemas do Kaggle, muitos deles são muito, muito complexos. A gente até tentou formar um grupo para resolver. Esse grupo funcionou, mas ficou um pouco parado, porque tipo assim, a gente passava uma tarefa, ó, pessoal, vamos focar nisso. Aí acontecia de que chegava na semana seguinte, as pessoas envolvidas nas suas atividades terminavam não tendo novidade, assim, eu evoluí dessa forma. Era muito pouco, entendeu? A interação. Aí terminou que a gente parou mais esse grupo e ficou nesses dois grupos, o básico e o avançado, o básico na terça e o avançado na quarta, onde a gente está lidando com problemas. Inclusive, às vezes, problema do Kaggle, mas aí a pessoa já chega para mostrar o problema e a resolução dele. Não fica a gente tentando resolver na hora lá, entendeu? Mas vários problemas do Kaggle são bem complexos. Agora, valeria a pena, Vladimir, a gente voltar para o grupo. Inclusive, tem no Telegram também o grupo do Kaggle. Só que esse grupo ficou inativo, porque, assim, por algum motivo, precisaria de alunos que estivessem realmente interessados. Agora, eu acho muito válido, sabe? Várias pessoas que eu conheço, assim, conseguiram bons empregos, excelentes empregos, sim, assim, um dos motivos do currículo que ele coloca lá é de ter participado de competições do Kaggle. Dá uma maturidade gigantesca para as pessoas, porque você está competindo com todo mundo, né, o mundo inteiro, e aí você realmente se avalia, né, rapaz, eu tô ruim, viu? Preciso melhorar muito aqui para chegar aos pés desses caras. Tem umas competições lá que o prêmio é só o conhecimento, né? Também. Mas mas boa parte são bons prêmios. Agora, por exemplo, nessa parte de pandemia, por exemplo, teve lá algumas tasks, algumas tarefas ligadas a datasets que não eram competições, assim, com premiação, mas que, por exemplo, aquele hospital, né, Albert Einstein, lá de São Paulo, ele abriu algumas tarefas específicas para a COVID. Ele colocou o dataset dele lá e tinha tarefinhas específicas para contribuições relacionadas à COVID-19, certo? E não foi só o Albert Einstein, teve vários. Valeu, obrigado. Obrigado, Vlad. Tá ótimo. Gente, eu vou encerrar. Essa palestra, ela foi gravada, né? Então, quem quiser o link, eu vou ver como disponibilizar. Eu estou tentando ver uma forma de colocar todas as palestras do PayComp num repositório só, ou no YouTube, não sei. Estou vendo aí a forma. Né? Então, obrigada, Regis. Obrigado, Carlos. Tudo de bom. Então, obrigado a todos, gente. Uma boa semana. Valeu. Pessoal, obrigada aí pela participação. Foi muito boa.